Olá, bom dia. Meu nome é Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Hoje é segunda-feira, 10 de outubro de 2016. Vamos dar continuidade à Civilização Romana, parte 3, ao vivo, diretamente da Academia Lato Sensu, do Instituto Capuí Filmes. Era evidente que a República Romana não poderia continuar existindo sem a presença de um exército permanente, constituído de soldados profissionais, que fossem eles próprios uma classe à parte dentro da sociedade romana. Tal exército foi constituído e veio a ser, de fato, uma nova classe dentro da República. Quando isto ocorreu, porém, e não poderia deixar de ter ocorrido, em pouco tempo o Senado percebeu que o perigo da República não era mais o de cair nas mãos dos ricos latifundiários, mas de todos os romanos, inclusive os ricos proprietários, caírem nas mãos do poder militar. Por causa desse perigo, embora no início o exército fosse permanente, o Senado tomava o cuidado de não nomear para o seu comando generais de carreira, mas senadores que ocupavam temporariamente estes altos postos. Com o tempo, porém, e com o aperfeiçoamento do exército, os soldados passaram a recusar obediência a generais que não eram verdadeiros militares, mas apenas políticos que vinham comandá-los durante algum pequeno espaço de tempo. A contragosto, o Senado teve que nomear generais mais ou menos permanentes para o exército. Durante a Guerra Civil, esses generais começaram a se dar conta de que a luta entre os poucos detentores da riqueza e o Partido Democrático, isto é, a massa dos cidadãos romanos empobrecidos, poderiam em breve se tornar um problema secundário quando o primeiro general, que conquistasse a confiança geral do exército, resolvesse tomar o poder. No século seguinte, por volta do ano 50 a.C., começou a ficar claro que havia surgido um homem que reunia as condições necessárias para dar o golpe. Chamava-se Júlio César, um senador que apoiava abertamente a causa do Partido Democrático. Para afastá-lo do centro político da época, que era a própria Roma, ele foi confiado o cargo de general no exército da fronteira, nos confins da Gália, atual sul da França, cargo este que Júlio César aceitou de muito bom grado. Júlio César aproveitou o cargo e, com o seu exército, conquistou para a República Romana todo o restante do norte da França, a Bélgica, a Suíça, a Alemanha e a metade da Inglaterra. Seu modo de agir, o respeito que tinha pelos seus soldados, a admiração e, ao mesmo tempo, a inveja que sentia por Alexandre o Grande, que os relatos da época nos contam, sua coragem verdadeira, mas muitas vezes apenas ostensivamente encenada, conquistaram-lhe o desenvolvimento quase incondicional do seu exército e a devoção deste mesmo exército. Uma história da juventude de Júlio César ilustra bem as qualidades que ele mais tarde iria desenvolver como general nas Gálias. Essa história é narrada pela maioria dos biógrafos de Júlio César, adaptada devido a alguns historiadores. Quando ainda jovem e com cerca de 23 anos, sem antes ter ocupado nenhum cargo político de importância, Júlio César dirigiu-se à Ásia para estudar retórica.
a arte de bem falar e escrever, como um famoso professor da época, Apolônio Molo, que também foi professor do famoso Cícero. Chegou a Mileto, onde embarcou em um navio que se dirigia à ilha de Rhodes, residência de Apolônio, e ao atravessar de Mileto para Rhodes, foi capturado por piratas que reconheceram imediatamente o valor do prisioneiro, um jovem aristocrata romano, acompanhado por 10 escravos e um médico particular. 8 escravos foram despachados de volta para Mileto a fim de negociar um resgate, enquanto que César, seu médico, e 2 outros escravos ficaram retidos em uma ilha sob a guarda dos piratas. César esperava a morte com tortura, se não voltasse seus escravos com o resgate. O problema era que a sua família não tinha riqueza correspondente à sua posição de nobre. Talvez nem na Itália ele possuísse o dinheiro que os piratas pediam pelo resgate. Mas, em Mileto, um dos escravos tinha ido buscá-lo, César não possuía absolutamente nada. Em face, porém, do perigo de morte, passou a comportar-se com aquela coragem fabulosa, quase febril, que o tornou mais tarde o ídolo de seus soldados. Os piratas haviam pedido 20 talentos pela vida de César. Um talento era, na época, dinheiro bastante para assegurar o conforto de toda uma família. César respondeu que ficava indignado e que um nobre como ele tivesse tão baixa cotação, e para espanto dos piratas ofereceu 50 talentos como o valor de sua pessoa. Acrescentou, porém, que depois de haver honestamente readquirido sua vida, pagando por ela, voltaria à caça de seus raptores e não descansaria enquanto não assistisse à execução deles. Os piratas acharam engraçadíssima a piada do jovem estudante de retórica. Enquanto aguardava a chegada do tesouro, deram a César permissão para andar livremente pela ilha. César, porém, não perdia a arrogância, observava os piratas em exercício com as suas armas e criticava-lhes a incompetência. Sabia que a sua vida estava por um fio e divertia-se naturalmente pondo à prova seus raptores e levando-os ao limite da paciência. Como estudante de retórica, muitas vezes compunha textos em versos e prosa. Pedia que não o perturbasse quando ele estivesse escrevendo e conseguiu realmente impor este desejo aos piratas. Depois, então, punha-se a entreter os piratas com a leitura de seus escritos. Como este desse mostras de tédio, passava a repreendê-los, dizendo que não passavam de uns bárbaros incapazes por causa de seu baixo ofício de apreciar o estilo grego. Diante disso, continuava César, ele que tinha pensado seriamente de não mais executar os seus companheiros até que agradáveis, vendo, porém, como não sabiam dar valor a estas coisas, também não mereciam aturar e permanecer na face da terra. E, afinal de contas, tinha que confundir estar de acordo com o fim próximo que os aguardava. Os piratas continuavam achando divertidíssimo toda essa brincadeira de César. Como os escravos de César conseguiram o dinheiro, foi uma coisa obscura. Os Césares não eram considerados ricos em Roma, mas, por outro lado, era evidente que o jovem tinha talento político e, se viesse a atingir altos postos, certamente morreria com todo cheio de dinheiro. A Ásia estava cheia de agiotas emprestando dinheiro. Talvez considerando-se e ser a vida de César um bom negócio, e emprestaram aquela alta importância do resgate. Posto em liberdade,
César foi para Mileto. Nunca havia ocupado qualquer posição oficial, mas era cidadão romano de família de senadores. Lá chegando, verificou que Mileto não tinha força armada própria e a guarnição romana mais próxima estava muito longe. No porto havia apenas um punhado de navios mercantes. César requisitou-os, com os seus dotes oratórios, como voluntários para caçar os piratas. E não faltou quem se apresentasse. Lá foi ele, com seus navios, diretamente à ilha dos piratas, onde os encontrou com a incorrigível incompetência que tantas vezes lhe havia censurado, ainda na enseada celebrando sua façanha e contando o dinheiro. Caiu sobre eles a surpresa, colocou-os a ferro e os levou para a cidade de Pérgamo, a cidade mais próxima em que havia uma fortaleza romana. Chegando a Pérgamo, nova surpresa, o comandante não estava, ausente em sua campanha militar, ao que parece para caçar os mesmos piratas que Júlio César havia capturado, em poder dos quais havia e se espalhado o boato de que haveria 50 talentos. Em vista da ausência da autoridade militar, Júlio César, sem ser oficialmente ninguém, ordenou que os criminosos fossem crucificados. Como, porém, ele pessoalmente achasse que esta espécie de morte fosse horrivelmente penosa e, afinal de contas, Júlio César devia alguma coisa aos piratas por lhe ter permitido certo conforto no cativeiro. Mandou que lhe cortasse as gargantas antes de o pregar às cruzes. Punir implacavelmente e evitar sofrimento desnecessário, uma e outra coisa viril a ser típica do realismo de César. Amanhã continuaremos a falar sobre a civilização romana, diretamente da Academia Lato Sensu, do Instituto Icapuí Filmes. Deixe aqui a sua opinião, assine o nosso canal no YouTube, Jonas Luiz da Silva, de Capuí, compartilhe e indique aos seus amigos. Se você estiver assistindo este vídeo por meio do Facebook, eu deixo sempre em cima, no texto inicial, um link que lhe remete diretamente para a página do YouTube. E se você estiver lá no YouTube, então é muito fácil. Tem aqui embaixo, certo? Uma marca d'água que você clica e em seguida você assine o nosso canal. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e até amanhã com a continuidade deste episódio sobre a civilização romana. Bom dia!